9h26 da manhã, 12 de agosto e já estamos com US$ 1.100 de lucro. Cara, que felicidade! E eu queria chamar a atenção de vocês para essa margem e esse ticket médio aqui. Olha isso, pessoal. 43% de margem é completamente absurdo. Só para você ter uma ideia, normalmente a gente trabalha entre 20 e 30% de margem. Hoje estamos com 43%, o que é completamente fora da curva e significa bastante que eu ainda posso aumentar esse orçamento. E o nosso ticket médio, que também é absurdo. Para quem não sabe, o ticket médio é a média do valor das ordens. E hoje a proposta desse vídeo é mostrar e falar para vocês que esse resultado não foi do dia para a noite. Por exemplo, mês passado foi um mês de aperto. Mês passado a gente acabou saindo no break-even, até por isso que eu não fiz muitos vídeos aqui, porque estava dedicando muito do meu esforço ao negócio para conseguir virar as coisas, né? Deixar tudo muito bem estruturado para a gente conseguir voltar a ter os resultados desejados e como você pode ter visto aqui atrás, deu muito certo. E sinceramente, mês passado não foi nem um pouco fácil para mim, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, porque você trabalhar enquanto você não vê resultado desgasta. E é esse exatamente esse é o desafio de todo mundo que está começando, porque você não vai ter resultado logo de primeira e nem quando você já está um pouco mais avançado, você ainda assim vai passar por momentos que você vai ter que trabalhar sem ver resultado na frente. E um sentimento que eu tenho é que o conhecimento sempre está à frente do resultado. Você sempre vai achar que você deveria estar ganhando mais do que efetivamente vem do resultado, porque você sabe mais do que o dashboard te mostra, por exemplo. Mas é só questão de tempo. Se você realmente sabe, se você realmente está certo, você precisa de um tempo para aplicar aquela ideia, aplicar o que você sabe e aquela ideia engrenar. Eu vejo que é muito sobre inércia, é o famoso construir momentum, construir o embalo. É muito sobre você ir trabalhando dia após dia, melhorando as coisas, fazendo criativo, se empenhando em melhorar a sua página, conversão, fazendo bastante teste AB, que eventualmente as coisas vão se conectar. E quando se conectarem, não é porque você não trabalhou durante um dia que você vai deixar de ganhar, muito pelo contrário. É justamente pelos dias de trabalho que você colocou lá atrás sem ver resultado que você pode agora ver resultado mesmo sem trabalhar. E claro, não que você não vá trabalhar quando você começar a ter resultado. Afinal das contas, a inércia funciona da seguinte maneira. Eu gosto de imaginar uma pedra num gelo. Sabe aqueles lagos congelados? Imagina que tem uma pedra quadrada. O esforço que você tem que colocar para tirar do lugar é o mais difícil. E da mesma maneira, começar no dropshipping é o mais difícil. Começar em qualquer área é o mais difícil, porque você ainda não tem habilidade, você precisa construir a força para você empurrar a pedra. Mas uma vez que a pedra está em movimento, ainda mais no gelo nessa analogia, ela vai continuar deslizando. Então não é porque você parou de empurrar a pedra durante um tempo que a pedra vai parar do nada. Não, a pedra vai continuar deslizando, mas se você parar por tempo suficiente, a pedra para de novo. E para você tirar a pedra do lugar, vai ser mais difícil. E a sua missão como empreendedor, como empresário, qualquer que seja a sua indústria, mas no meu caso em e-commerce, é não deixar essa pedra parar em hipótese alguma. Quando essa pedra começa a deslizar, lembrando que isso é uma analogia, claro, espero que vocês tenham entendido essa analogia e consigam pegar a visão que eu estou querendo passar. Quando você está realmente empurrando essa pedra, a missão é cada vez mais você continuar a empurrar cada vez mais rápido. E é isso que a gente chama de escala. A escala nada mais é do que fazer a mesma coisa do que você já vinha fazendo, a mesma coisa que você fez com baixo volume que deu certo, é você tentar replicar para alto volume. Você aumenta o volume e espera que tenha a mesma proporção de resultado de quando você fez com baixo volume. E quando eu falo volume aqui, na maioria das vezes vai ser anúncios. No caso, a gente trabalha bastante com tráfego pago, então obviamente que a maior parte do tráfego, principalmente no começo, vem ali das plataformas e no meu caso principalmente do Meta Ads,
Então, quando eu falo de aumentar o volume, é justamente aumentar esse gasto. Mas esse conceito pode ser transposto para qualquer outro canal de venda que seja o seu. E ainda falando do mês passado, eu queria contar a história desse quadro aqui, que eu comprei justamente para dar aula e fazer os vídeos aqui, mas eu ainda não consegui encontrar um ângulo de câmera bom o suficiente para me contentar e publicar. Mas, em um desses dias que a gente não estava tendo resultado mês passado, que eu não consegui entender o porquê que não estava indo da maneira que eu gostaria, eu fui dormir encafifado. Eu fui dormir pensativo e eu não estava conseguindo dormir muito bem, justamente porque minha cabeça não estava parando, não estava parando. Estava simplesmente ruminando as ideias que eu tive durante o dia e eu simplesmente não estava conseguindo relaxar o suficiente para apagar e ter aquela noite de sono restauradora. Mas depois de algumas horas tentando, eu tava quase apagando, tava quase dormindo, finalmente foi quando me veio na cabeça a ideia, a solução para os nossos problemas. E aí eu levantei, né, eu fui obrigado a levantar, senão ia esquecer a ideia, né, eu levantando ali da cama 1h da manhã, todo ensonado, e vindo aqui nesse quadro, peguei o canetão e comecei. Fazer isso, fazer aquilo, ver com o fornecedor isso, rever nosso posicionamento, vamos contratar tal pessoa da colaboração que a gente fez alguns meses atrás, porque ele tem esse certo perfil e eu acho que esse certo perfil tá mais inclinado a comprar. Acabei de pensar num ângulo aqui que a gente pode fazer. É impressionante a quantidade de ideia que vem na sua cabeça quando você simplesmente relaxa. Eu acho que isso acontece muito com muitas pessoas na hora do banho, né? Na hora que você vai no banho, na hora que você tá ali relaxado, é quando as ideias começam a vir. E para mim veio 2h da manhã, enquanto eu tava quase dormindo finalmente, depois de muitas horas só rolando de um lado pro outro tentando dormir. Mas o resultado é que eu acabei fazendo o roadmap praticamente até o final do ano, para os próximos meses, em meia hora, no meio da madrugada, ali no meio da noite. E esse mesmo roadmap que eu ainda estou implementando, que eu utilizei de base, estou utilizando de base para ter o resultado que eu mostrei no começo do vídeo. Porque naquela meia hora que eu acordei no meio da noite, ou pelo menos levantei no meio da noite para escrever, para anotar as ideias que eu acabei implementando, ou pelo menos que serviu de base para a implementação das coisas que está me dando esse resultado incrível. Então fica a história para vocês, porque é algo que eu queria compartilhar, porque quando você coloca na sua cabeça que você precisa resolver um problema, quando você leva realmente o negócio a sério, você leva o seu negócio pro coração e você realmente tem esse ímpeto de fazer aquilo dar certo, independente do que acontecer, esse tipo de coisa acontece. De que você pensa, rumina, sofre, mas alguma hora vem a ideia na sua cabeça, você coloca essa ideia em prática e ela funciona. E esse momento para mim é muito mágico. E eu estou muito feliz que finalmente o resultado que eu gostaria está sendo mostrado. Mas falando um pouco mais sobre o que exatamente eu fiz para ter esses resultados e inverter esse jogo do mês passado para esse mês, foi rever o posicionamento da marca. Então eu realmente coloquei em questão aquilo que eu tinha ideia, a visualização do que a marca seria, o que a marca é, o posicionamento que a gente está perante o mercado, o que a gente diz que a gente é e para quem que a gente está querendo vender os nossos produtos. E eu percebi que o nosso resultado dos últimos meses talvez não fosse por causa do posicionamento da marca, mas sim apesar do posicionamento da marca, porque de certa forma na minha busca de me posicionar como especialista, em me diferenciar, em fazer um ângulo diferente que ninguém estava fazendo, eu acabei de certa forma fugindo das pessoas que querem comprar. Fugindo da maior parcela do público. Por exemplo, é como se eu estivesse vendendo sandálias ortopédicas. Vamos supor que na minha busca de tentar me diferenciar, de ir por um ângulo diferente do que a maioria das pessoas normalmente vai, um ângulo diferente do que meus concorrentes estão fazendo no mercado, eu tenha mirado, tenha feito meus criativos, as imagens, toda a tipografia do site, todo o branding da marca em torno de tentar vender essas sandálias ortopédicas especificamente para
atletas, por exemplo, corredores, jogadores de futebol, alguma coisa, algum tipo de atleta que trabalha muito com o pé, normalmente tem bastante problema com o pé, por exemplo. É como se eu tivesse, na minha busca de me diferenciar da marca, eu tivesse nichado para esse público. Porém, ao fazer isso e tentar vender, por exemplo, a sandália ortopédica, eu não estou vendendo sandália ortopédica, tá? É só um exemplo. Mas ao tentar vender para esse público, eu esqueci da maior parte do público, porque quando você pensa em sandália ortopédica, quem que vai ser a maior parte do público? Idosos. É o nicho para esse produto que é com certeza o maior, o que mais vai ter escala, o que mais vai ter interesse, o que mais tem dor, o que mais vai comprar. Então, na minha busca de nichar e me diferenciar, eu acabei correndo dessa maior parte do público. E é isso que eu acabei revendo. Então eu puxei um pouco de volta esse posicionamento, em vez de ser muito específico para esse público pequeno, eu trouxe de volta para que fizesse sentido para essa maior parte do público. E eu acho que ao fazer isso e colocar mais produtos na loja, rever as imagens, fazer muito teste AB de página, cara, eu mudei muita coisa na landing page, na página do produto que para ressoar melhor com essa maior parte do público, mudei meus criativos e investi muito em criadores que eu acho que ressoam com esse público e foi isso que me deu o resultado que está me dando agora. E eu sempre bato nessa tecla de que você tem que ser completamente obcecado pelo seu cliente. Porque quando você segue o caminho do brand, quando você segue o caminho de criar uma marca a longo prazo, tudo volta para o cliente. Tudo volta na sua percepção do porquê que o cliente compra o seu produto, que dor que o seu produto resolve, como que você ajuda o seu cliente, o porquê que o cliente gosta do seu produto, porque querendo ou não, é ele que está dando dinheiro para você. O seu cliente ou os seus clientes são quem vão te dar o dinheiro, quem vão te dar o lucro. Eles não são só números, cada um tem uma vida tão complexa quanto a sua. E a sua missão é entender o mais profundamente possível o porquê que eles estão trocando o dinheiro deles, o suado dinheirinho deles, pelo seu produto. Por que eles estão fazendo isso? O que eles querem com essa transação? E é uma coisa que simplesmente ninguém faz, é realmente entrar em contato com os clientes e perguntar, ou tentar pelo menos entender. Toda hora, pelo menos quando você está anunciando no Meta, toda hora vai ter curtida na sua página. Sempre vai ter alguém que vai interagir com essa página. Tenta entender quem que é. Por mais que você não tenha vendas ainda, entra no perfil da pessoa, tenta ver a foto, tenta ver o nome, da onde que é, o que que a pessoa gosta de fazer, os hobbies, a bio da pessoa. Pega o nome dela, joga no Google, vê se encontra o Facebook dela, o LinkedIn, tenta entender quem que é essa pessoa. As pessoas acham que eu sou meio maluco, meio psicopata por fazer isso, mas querendo ou não, é a melhor forma de você realmente tentar entender a pessoa por trás da tela ali que vai passar o cartão, ou pelo menos que potencialmente pode passar o cartão na sua loja. Tenta fazer isso. E se você já está vendendo, melhor ainda, porque você pode simplesmente pegar o e-mail dela, mandar um e-mail, perguntar por feedback. E aí, por que você comprou? O que você achou do produto? Como que a gente pode melhorar? Sabe, dar esse suporte, porque uma vez que esse cliente tem esse contato com você, você fideliza ele. Que outra loja consegue dar uma atenção tão intensa, tão intensiva para o cliente? Quantos fundadores, quantos CEOs de empresa estão entrando em contato com os clientes pessoalmente perguntando a experiência deles? É assim que você se diferencia. O Jeff Bezos da Amazon não pode ficar ligando um por um, senão ele não faz mais nada da vida. Mas você pode fazer isso. Agradece, manda um e-mail pessoalmente agradecendo pela ordem, manda um e-mail perguntando: ô, tá tudo bem? O que você acha que dá para melhorar no produto? Você topa aqui fazer uma call comigo aqui para pegar o feedback? Liga para a pessoa. Outro dia eu estava ligando. Outro dia eu peguei um dia só para pegar as pessoas que compraram mais do que uma vez e eu comecei a ligar um por um. Comecei a ligar um por um para pegar feedback, para falar: oi, tudo bem? Aqui é o founder da loja tal. Eu queria agradecer porque você comprou com a gente tantas vezes. E aí, como é que tá? Eu posso te ajudar em uma coisa? Como é que tá aí a experiência do produto? Você gosta do nosso produto? Alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Alguma coisa que eu posso melhorar no nosso produto? E é essa obsessão que você tem que ter, que no final das contas vai te diferenciar de todo mundo no mercado. Porque, só para você ter uma ideia, desde que eu comecei a desenvolver embalagem, a prestar atenção na experiência do produto, né, do cliente, melhorar o produto, eu fiz
diversas versões do produto para que melhorasse ele tanto o tamanho quanto o material e realmente prestar atenção na experiência do cliente. Minha taxa de recompra foi de 2%, que estava lá em janeiro quando eu comecei a loja. Hoje em dia está em 18%. Em agosto a gente está com 18% de recompra. Quase que a cada 5 pessoas, uma volta a comprar. Olha o poder que a gente tem na mão. E é isso que vai te permitir gastar mais em anúncios do que o seu concorrente. É isso que vai te permitir cobrar mais caro pelo mesmo produto do que os seus concorrentes. Porque quando você melhora o produto a nível que você é o melhor do mercado, porque hoje eu tenho boas evidências que o meu produto que eu vendo hoje é o melhor do mercado em questão de material, em questão de tamanho, tudo. Eu desenvolvi esse produto para ser o melhor do mercado e por isso eu posso cobrar mais caro e eu saio da categoria, eu não estou mais concorrendo com eles. Eu cobro um preço maior, mas por um produto também equivalentemente melhor. E é exatamente essa filosofia que eu venho aplicando na minha loja, que já faturou mais de $500 mil desde o finalzinho de janeiro e que até o final do ano eu quero bater mais de $1 milhão de faturamento nela. E se você quiser aprender comigo, eu vou fazer uma imersão de 2 semanas. Vão ser 2 semanas de conteúdo altamente intensivo que eu vou passar toda a experiência, todo o conhecimento que eu obtive nos últimos meses, incluindo todos os processos que eu já desenvolvi nesses últimos meses da minha empresa, que eu vou disponibilizar lá dentro, além de também conhecimentos que eu obtive fazendo mentorias com players que já gastaram mais de $1 bilhão em anúncios, que trabalham diretamente com as maiores marcas de e-commerce do mundo. Eu vou passar tudo isso de maneira mastigada. Se você gosta da minha didática, eu tenho certeza que você vai conseguir absorver muito conteúdo muito valioso para você. Se você tiver interesse, preencha aqui no formulário aqui embaixo que o meu time vai entrar em contato com você quando a hora chegar. Espero te ver lá, espero que eu tenha conseguido te passar bastante valor aqui nesse vídeo para você também aplicar nos seus negócios e até a próxima. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.